Olá, gente, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre as classes Ostracoda e a Maxilopoda. Eu sou a Karine Sanches dos Santos e esse é um tema da disciplina de Zoologia dos Invertebrados 2. Primeiro eu vou falar sobre a primeira classe, que é a Ostracoda. A sua morfologia, vamos lá. A morfologia desses indivíduos é basicamente assim. Eles são pequenos crustáceos que podem medir de 0,1 a 2 milímetros de comprimento, E seu corpo ele é todo encapsulado por uma carapaça bivalve calcificada que se assemelha, por exemplo, a uma concha de um molusco, Como vocês podem ver nessa imagem aqui que eu estou ilustrando para vocês, nós temos aí dois indivíduos, E eles realmente parecem que tem uma concha assim, Realmente parece a concha de um molusco. E a sua carapaça é dividida em duas válvulas, que pode se abrir e fechar. E vamos lá para a anatomia. O corpo desses indivíduos ele é dividido em cabeça e tronco, Com os segmentos do tronco são bastante reduzidos. Eles têm olhos compostos ou simples, antenas longas e apêndices torácicos, que podem variar em número e forma, dependendo da espécie. Aí nós temos aqui uma imagem, uma imagem ilustrativa sobre a estrutura interna desses indivíduos. Nós podemos ver aqui o estômago, o intestino, os ovários, que no caso aqui é uma fêmea, o olho e a boca, e entre outros. Aí nós podemos ver também o alimento, dentro do intestino, como se ele tivesse acabado de se alimentar. O habitat desses indivíduos, eles variam bastante, de ambientes aquáticos, Podem incluir águas marinhas, salobras e doces. E também pode ser encontrado em ambientes terrestres, Só que tem que conter a umidade. A alimentação, eles podem ser detritívoros, filtradores ou predadores, Nesse exemplo aqui, nós temos uma alimentação do tipo detritívoro, Que eles estão se alimentando aí de matéria orgânica. Vocês podem ver. Aí na sua reprodução, muitas espécies eles são dioicas, Que no caso possuem sexos separados. Mas algumas podem também ser partenogenéticas, Que no caso é a reprodução assexuada. E essa reprodução é bem complexa, com ciclos variados, em estágios larvais e etc. Aí, vamos falar um pouquinho sobre a nossa outra classe, que é a Maxilopoda, que ela é bem ampla, e bem diversificada na questão das subclasses, e eu vou falar um pouquinho de duas mais conhecidas. Nós temos o que? A morfologia da subclasse Copepoda. Eles são pequenos crustáceos também, com um corpo alongado. Você vê que eles diferenciam da classe anterior, pois os outros eram mais achatados. Já esses aqui são mais alongados. A cabeça é distinta e o tórax tem apêndices nadatórios, para realmente nadar. E o abdômen ele não contém nenhum tipo de apêndice. A anatomia desses indivíduos é basicamente assim. Eles possuem um único olho, Eles também possuem um par de antenas longas e outra, para nadar. Vocês podem ver na imagem ilustrativa, Esse também é uma fêmea. Nós temos o útero, o cefalotórax, intestino e entre outras coisas. O habitat desses indivíduos. Eles também são bastante diversificados,
no seu habitat natural, né? Eles gostam bastante de ambientes aquáticos, como oceanos, lagos, rios e até ambientes subterrâneos. A alimentação desses indivíduos, eles podem ser herbívoros, né? Carnívoros ou detritívoros, né? Também. E uma curiosidade é que também eles podem ser parasitas, né? De peixes, alguns, né? Algumas espécies. E também parasitas de outros organismos marinhos. Já a reprodução da subclasse que eu falei, ela é bastante complexa também, né? E vai passar por vários efeitos larvais, né? Várias fases. Aí nós vamos para a subclasse Cirripedia, né? Que são as cracas. As cracas, né? Elas são crustáceos, né? Sésseis, elas ficam presas diante de um substrato, uma rocha ou navios, né? Dependendo onde ela achar melhor. E elas possuem umas placas calcárias que protegem o seu corpo. Aqui nós temos um videozinho bem rapidinho, mostrando pra vocês um monte de cracas grudadas na ponte, né, na madeira. E são várias e várias cracas. A anatomia dessas cracas. As cracas, elas têm um corpo cilíndrico, né? Ou cônico, que também elas utilizam cios, né? Que no caso são apêndices em forma de pena, né? Para filtrar o alimento da água, né? E essas larvas são, no caso, as cracas na forma juvenil, né? Em forma de larva, elas são móveis, né? Aí depois, com o processo da metamorfose, que elas vão se fixar em algum tipo de substrato. O habitat. São encontradas principalmente também em ambientes marinhos, né? Como os outros também. Ambientes, eles gostam de ambientes, eu posso falar, aquáticos, eles gostam desse tipo de ambiente. E na sua alimentação eles são animais, né, filtradores, como eles são na sua fase adulta, eles são sésseis, eles são filtradores para filtrar, né, a água do lugar onde eles estão para poder se alimentar dos organismos que estão ali presentes. E a questão da reprodução das cracas, elas podem ser hermafroditas, né? Que a maioria das cracas é hermafroditas, mas também elas podem ter aquela coisa da reprodução cruzada, né? Eles lançam gametas e trocam gametas, na verdade, e conseguem fazer a reprodução, né? Ali mesmo na população que eles estão. E uma curiosidade até aqui, são por exemplo, as semelhanças, né, das duas classes que eu falei para vocês. Primeiramente, o ambiente aquático, né, vocês podem ver que eles gostam muito, ambos gostam de ambientes aquáticos, tanto a maxilopoda como a ostrocoda, e podem ser encontrados em diversas áreas que contém água. O tamanho também é um pouco semelhante, assim, né? Basicamente, eles são bem pequenos, mas não tão, né? São pequenos, mas diferem no comprimento. A carapaça, né? Ambos possuem carapaça que protege o corpo. No caso da primeira classe, vocês podem ver que a carapaça, que vocês viram lá no começo, que a carapaça ela é bivalve, né? Que parece uma concha de um molusco. E a quarta semelhança é que na questão do exoesqueleto. Assim como outros crustáceos, eles têm o exoesqueleto composto de quitina, que precisa ser trocado periodicamente, né? Através da mudança. Já as diferenças, nós temos a questão da estrutura corporal.
A primeira classe, né, ele tem um corpo coberto por carapaça bivalve, né, que se fecha, né, como eu falei pra vocês, que abre e fecha. E as outras já são diferentes, elas não possuem essa carapaça bivalve, por exemplo. No caso, a maxilopoda, né, que, como eu falei, as mais conhecidas das subclasses é a copepoda e a cirripédia. Os corpos desses indivíduos são mais variados e mais segmentados do que a da primeira classe. O modo de vida também difere, né? A primeira classe, ela vive no fundo do mar, geralmente. E já a segunda classe, elas podem viver, no caso, elas são sésseis, né? No caso da cirripédia, né? Elas são sésseis e ficam lá no substrato, já as outras são nadantes, por exemplo. Já na sua reprodução, né? Uma diferença também é que na primeira classe, na ostracoda, no caso, muitas espécies elas se reproduzem sexuadamente, né? Mas há espécies que se reproduzem por reprodução assexuada. Já na segunda classe, a reprodução também varia, né? Temos a reprodução que é sexual, mas só que no caso das cracas, por exemplo, a reprodução envolve também a fertilização cruzada, no caso, e também ela, tipo assim, além delas serem hermafroditas, também ocorre isso. Aí nós temos algumas curiosidades, né? Umas curiosidades aqui desses animais é que eles podem servir como indicadores ambientais. Se naquele ambiente tem esses indivíduos, significa que aquela água ela está legal, ela está boa. Significa que ali pode ter uma questão de, como é que eu posso falar? De maior qualidade, né? Da água ali, né? Com a presença desses indivíduos. Já a questão do fóssil foi encontrado, se não me engano, há 450 milhões de anos atrás, um primeiro fóssil, se não me engano, acho que foi da classe, da primeira classe, né? Da ostracoda, há muitos anos atrás. Como eu falei também, a questão do bioindicador é a mesma coisa que indicadores ambientais. Eles servem para identificar se ali tem uma qualidade boa ou não. E o impacto econômico. Na questão do impacto econômico, elas podem ser, no caso, por exemplo, eu posso falar... Peraí, antes de falar do impacto econômico, nós podemos falar também que elas fazem parte da cadeia alimentar de alguns peixes, né? Que sem eles seria difícil ter o equilíbrio ali naquele local. Já o impacto econômico, né? Por exemplo, as cracas, né? Elas gostam de ficar bastante presas em navios, por exemplo. Isso pode gerar algumas consequências, né? E é aconselhável que tenha essa retirada desses indivíduos. Nós temos aqui a minha referência, né? Que foi um livro da Biblioteca Online da UFP, Zoologia dos Invertebrados, de Adilson Frondoso. E muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Thank you. Até mais.